Começa agora mais um episódio da série Donas na Roda, online. Uma conversa entre mulheres extraordinariamente comuns como eu e você. O papo hoje é com a Stephanie Santos, um ser apaixonado pela vida, com potencial criativo em ebulição, em constante ebulição. Graduando em terapia transpessoal, é terapeuta de renascimento e criou um método chamado Ciclo Criador. Nós vamos conversar sobre tudo isso e muito mais. Bem-vinda ao Donas na Roda, um prazer ter você aqui. Olá, Paola, boa tarde. Muito obrigada pelo convite. Um prazer também estar aqui com você. Eu estava esperando você entrar, como nada acontece por acaso, eu recebi um texto que falava de morte, mas não a morte física, mas o não vida, né? Como as pessoas, muitas pessoas se conectam com a não vida em vez de se conectarem com a vida. E eu olhando a sua apresentação, tem umas aspas suas que me impactou muito, que eu vou ler aqui. Minha jornada já me colocou frente a frente com a morte, e nesse confronto aprendi a valorizar a vida em sua plenitude. Essa fala me lembra muito Cazuza, naquela música Desde Cara com a Morte Ela Estava Viva. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Se foi algum momento específico, se foram experiências que você teve ao longo da sua vida, como é que foi isso? Foram várias experiências ao longo da minha vida. Eu comecei o meu processo de autoconhecimento em 2017 e até então a minha vida teve muitos marcos de tentativa de suicídio. Então, passei por vários períodos de depressões muito profundas e também dentro desse período, né, dessas depressões, duas pessoas muito queridas faleceram junto comigo. Junto comigo não, desculpa. Duas pessoas muito queridas faleceram quando estavam comigo. Então, tive acesso a essa passagem, né, esse confronto com a morte algumas vezes. E dentro dessas tentativas de suicídio, eu teve uma dessas tentativas de suicídio, eu cheguei a ficar desmaiada em casa sozinha 2 dias, né? Então realmente assim foram períodos que eu tive esse enfrentamento com a morte assim de frente. E como é que foi essa virada? Eu conheci uma terapeuta, Carolina Basso, fui morar na rua de trás da casa dela por um acaso do destino e comecei a fazer terapia. Ela era uma terapeuta transpessoal, então entendia muito isso da espiritualidade que eu tentava dizer para alguns outros profissionais que não, né, conseguiam alcançar esse nível de sensibilidade. Então comecei também a fazer a terapia do renascimento e integrada à terapia transpessoal. Então, aconteceu essa virada de chave e pouco tempo depois eu comecei a consagrar o Santo Daime, que foi o que mudou completamente a minha vida. Assim. Foi esse caminho que me fez entender a vida como uma plenitude mesmo, entender a vida como algo prazeroso, Como um presente mesmo, né? como um presente. Como um Para quem presente, não exatamente. sabe, Santo Daime é a ayahuasca, que é a junção de duas plantas, né? E que você toma assim, você tem uma transcendência, né? Você faz um mergulho interno muito profundo e portas se abrem, fichas caem, né? Você fica de frente com você mesmo. É uma experiência maravilhosa e mais que ainda muito rodeada de preconceito, né? Exatamente. É um chá, né? Tem uma visão muito preconceituosa de eles associam a droga como se fosse um alucinógeno, mas na verdade é uma bebida enteógena que promove a expansão da consciência. E no local onde eu conheci essa sagrada bebida, nós consagramos o ayahuasca ou Santo Daime, Yagé, como, né, queiram chamar, com foco no autoconhecimento. Conhecendo a si mesmo, conseguimos chegar a Deus.
Então, o caminho é realmente para dentro. Então, foi esse caminho de olhar para dentro, olhar, né, não olhar mais os sintomas das minhas feridas, mas sim a causa. O que me gerava todo aquele desconforto que não me deixava viver esse presente que é estar aqui, né? Experienciar isso de ser um criador, de criar uma realidade nova para mim. Então, foi olhando para dentro, foi um processo assim longo, ainda é, porque às vezes eu ainda me deparo, né, com coisas que, nossa, isso aqui ainda é novo para mim. Essa dor aqui, essa rejeição, eu não sentia ela dessa forma. Então, mas ainda consigo, hoje eu já consigo entender a vida como um presente que, independente da dor, independente do sofrimento, vai passar. Tem tudo, para tudo na vida tem um caminho. E uma solução, né? E esse trabalho é para a vida toda, né? Se a gente está aqui, é para se trabalhar Exatamente. mesmo, olhar as dores e evoluir e expandir. Exatamente. E hoje você é uma terapeuta. Sim, hoje eu já trabalho com a terapia do renascimento. Está sendo um presente para mim. Eu estou me dedicando agora a cuidar de pacientes paliativos, porque eu acredito que naquele momento em que tudo é morte, né, ainda tem como ser despertado ali uma centelha de vida. Enquanto houver vida, há uma possibilidade de transformação, há possibilidade de experienciar esse prazer que é estar aqui. E não é um prazer que todo dia eu vou estar sorrindo, não. Não é isso. É o prazer de estar vivo, independente de como sejam as circunstâncias. Hoje eu estou dedicada a isso, a esse trabalho com os pacientes de diagnóstico limitado, né? E você atende em consultório, trabalha em algum hospital? Como é que é esse trabalho? Eu estou com uma paciente em domicílio e estou começando um trabalho em uma fundação aqui no Amazonas, de idosos, e também alguns outros pacientes eu atendo eles em um espaço específico, que não é em casa, mas é um acompanhamento. E o que é interessante é que a primeira paciente paliativa que eu atendi, durante a terapia do renascimento, nós temos vários ciclos. Então, no final, ela compartilhou comigo que cada ciclo que ela estava passando era um marco na vida dela. O nascimento, a festa de 15 anos, o nascimento das filhas. E no final ela estava tão emocionada que ela falou assim: Stephanie, eu perdi o medo de morrer porque eu vi que valeu a pena. A minha vida valeu a pena, a minha existência valeu a pena. Quando ela me falou isso, né, na frente dela, eu fiquei assim, tudo, poxa, que bonito. Mas eu cheguei em casa, eu chorei tanto. Falei, então é isso, meu caminho, ele é através das dores que eu passei, que me fizeram enxergar que há um prazer em estar vivo, é isso que é o meu trabalho, é passar isso também para as pessoas. E é muito interessante, porque quando ela me falou isso e eu me conectei com essa experiência dela, foi aí que eu percebi que não é por mim o meu trabalho, não é para mim o meu trabalho, é através de mim. Para que através de mim as pessoas sintam, né, essa centelha de vida e essa fagulha de transformação. Porque eu vi nesse momento o renascimento como a morte do medo de viver. A morte do medo de viver. E para mim foi fantástico. Eu estou fascinada. Eu cheguei no momento, né? Já trabalhei com muitas coisas, hoje ainda trabalho. Não sou 100% terapeuta, mas eu procuro levar isso para o meu trabalho, para todos os lugares, para todas as pessoas que eu converso. Gente, a vida não é só isso aqui. Né? A vida não é só essa correria, a vida não é só esse caos, a vida é um prazer. Se o teu trabalho não for um prazer, você também está com um diagnóstico limitado. Então eu tento levar essa chave de transformação assim por onde eu passo. E é maravilhoso isso, porque agora, dados, né, a gente já vê isso claramente, o ser humano vai viver mais, a longevidade está aí, vamos envelhecer cada vez mais, e precisamos sair desse lugar de não vida, né, que é essa correria, que é se dar conta sem sentido que as pessoas se colocam e que acham que a vida adulta é isso, e começar a ver prazer nas coisas, né? Principalmente nas demandas, né? O que que tem de bom aí? O que que eu posso aprender nisso que está me acontecendo?
e poder viver de verdade, né? Não sobreviver ao excesso de trabalho, sobreviver ao caos e não sobreviver em relacionamentos que não são mais tão saudáveis. Isso, em relacionamentos amorosos ou de amizade que não são saudáveis, isso também é uma maneira de estar todo dia morrendo aos poucos, porque aí eu vou abafando ali o meu sentimento de dar sentido e prazer à minha vida. Com certeza. E, assim, outro índice que me vem na cabeça, né, que é esse índice altíssimo de suicídio, né? E cada vez mais em pessoas mais jovens, né? A gente acompanha aí um índice que cresce a cada ano. Como é que você vê isso? Quer dizer, que você passou por isso, né? Como é que você vê isso e o que que você acha? Que esse tratamento também pode ser não só para pessoas que estão fisicamente no final da sua vida natural, né? Mas também é uma juventude que não acha sentido em muitas coisas e que só tem dores, né? Muito a vontade de se suicidar, pela minha experiência, é algo muito sedutor. Porque você está aqui numa vida, uma crise, problemas e parece que nada tem solução. E a única solução daquilo é não viver mais, é o suicídio. Eu tenho um irmão que se suicidou, eu tinha 16 anos quando ele se suicidou, e a família ficou extremamente abalada, eu fiquei extremamente abalada. E eu também já tinha esses padrões, mas ninguém sabia, até então eram bem mascarados. Então, vendo, olhando por esse prisma de quem já esteve na situação, o mundo ele pede que a gente seja muito produtivo, que a gente tenha uma habilidade, um super talento, um dom que seja bem sucedido, e isso quanto antes. Isso, né, após os 18 anos, porque antes disso, entende-se que os filhos eles precisam ser reflexo dos pais. Então, se você não atende às expectativas da sua família, você não está muito bem inserido ali naquele contexto. Então, parece que nada tem sentido. O suicídio, ele é sedutor, ele é lento, né? Lento de, como que eu digo, é um pensamento que vem sempre. Vem, vai, até que você chega no momento, assim, no ápice, e é de onde vem as tentativas. Inclusive, nós estamos agora no mês de setembro, é o Setembro Amarelo. É muito importante falar disso, é muito importante conversar sobre isso. É muito importante. Eu lembro de uma situação em que eu estava na casa dos meus avós, e aí eu tava com esse pensamento, né, de suicídio, não falava nada para ninguém. E teve uma campanha do Setembro Amarelo, e foram as pessoas da igreja batendo de porta em porta e entregando um panfleto. Até que eu estava na calçada assim, da casa, e um senhor me entregou um panfleto e falou assim: a sua vida vale a pena. Tente todo dia falar que hoje a minha vida vale a pena. E eu fiquei com aquilo na cabeça. E hoje eu entendo essas ações do Setembro Amarelo importantes, porque naquele momento foi o que conseguiu me puxar ali do buraco que eu estava. Mas é toda uma série de expectativas, né, da minha família que não foram atendidas, e depois tentar me colocar numa situação profissional que eu não estava preparada. Então, tudo isso gera uma certa ansiedade. Você se sente não pertencente ao seu grupo, Não né? pertence. Quando você não está nas expectativas dos pais, dos familiares, quando você não consegue suprir, é uma sensação de que você frustra as pessoas que são mais importantes para você e o quanto você se sente sozinho, isolado, sem pertencer, né? Excluído. E aí, e isso é mortal para o ser humano, né? Ele precisa pertencer a alguma tribo, algum grupo, alguma coisa, porque senão fica à deriva, né? E isso é muito Exatamente. doloroso. E aí, se eu não pertenço a um lugar que eu fui educada, né, de onde estão a minha base, se eu não pertenço a esse lugar e não consigo me inserir em outro contexto que a minha família quer que eu me insira, a minha vida não vale a pena. Então, por essa campanha, né, esse senhor falou isso para mim, eu falei, nossa, é verdade, então só por hoje a minha vida vale a pena.
Isso foi algo que me ajudou bastante. E a vida, o convite da vida é esse oposto, né? É seja único, seja diferente, faça do seu jeito. Aprenda quem você é, porque aí sim você vai florescer e contribuir na sua potência, né? Que você pode ser no mundo, contribuição para o mundo. E aí, quando a E ficha você, cai, é uma maravilha, né? sim. E você não é o que esperam que você seja. Sim, exatamente. Entender isso é assim, libertador. Eu não sou a expectativa de quem me gerou. Exato. E quem gerou não sabe quem é. Não sabe. E está querendo ser expectativa de uma outra pessoa, e por aí vai, né? E aí a terapia da constelação é uma maravilha em relação a isso, né? Porque faz você entender, né, que de repente as suas dores não são suas, os seus traumas não são seus, você só está ajudando a carregar aquilo que nunca ninguém teve coragem de encarar e dizer, não, opa, vou resolver agora, que é o que você está fazendo, e não só para você, para sua família toda, para sua ancestralidade toda, né? Nossa, Porque todo lindo te mundo ver, Stephanie. Tô encantada, porque você é muito nova e já, assim, quanta bagagem, quanta história bacana. tem 30 anos. E aí, depois que passou também desse momento da juventude, que eu não conseguia me inserir em um contexto, entrei num relacionamento abusivo, feridas de rejeição muito abertas, tentando, né, pertencer a algum lugar, tentando ali encontrar um pai, talvez. Entrei em um relacionamento abusivo, que também me gerou mais uma tentativa de suicídio, que foram as mais graves, até eu falar, não, até eu realmente conhecer, né, a minha ex-terapeuta, dar um sentido, começar a dar um sentido diferente para minha vida. A partir do momento que eu entendi que não é bem assim. Não, não tenho como colocar a responsabilidade da minha vida em cima de outra pessoa. Porque senão o caminho é a destruição mesmo. E é sair literalmente do lugar de vítima, né? Ninguém vai vir me salvar, eu me salvo, né? Eu Exatamente. preciso segurar essa tábua, eu preciso nadar até a costa, é assim. É uma consciência de comprometimento com a vida muito importante, muito difícil, muito trabalhosa também, né? Você entender que não é o outro, é você, né? Você cria, você vibra, você atrai e tomar as rédeas da vida é bem trabalhoso, né? Precisa ter coragem. Trabalhoso, dolorido. Uma coisa que você falou e que eu acho muito importante. é por mais que a gente queira pertencer, à rede de apoio que a gente tem, e aí eu tenho também os meus processos, ao longo há uns anos atrás, há 11 anos atrás, eu recebi um diagnóstico muito sério, né, de um câncer, que é um diagnóstico, assim, de morte, né, você fica vulnerável, caramba, eu efetivamente posso morrer. A gente sabe que vai morrer, mas quando a gente recebe uma possibilidade assim, você fica muito. E eu descobri, hoje em dia, depois da minha virada, do autoconhecimento, de toda a minha jornada, o quanto existe uma rede de apoio enorme de pessoas desconhecidas, de pessoas, de anjos que chegam na nossa vida, né? Como essa pessoa que te deu essa frase, como essa terapeuta que morava na frente da sua casa, sabe? Vai chegando pessoas, anjos, guias, mestres, que vão te levando, né, nessa jornada e que te fazem voltar para o rumo, para a tua missão, para o que você veio fazer aqui, né? E que é a conexão com a vida. E isso é muito maravilhoso, muito mágico, né? Então, A qualquer vida, pessoa que esteja nos ouvindo agora, né, que se sinta sozinho, que se sinta desamparado, não pertencente, a sua rede está aí, né? Se abre para receber, porque ela vai chegar. E é muito importante isso, que a gente também confie de alguma forma, né? De algum jeito, alguém vai chegar, alguma mão vai se estender ali. Mas a nossa precisa estar estendida também, né? É a primeira mão a se estender, é a nossa mesmo. De querer a vida. precisa querer. Precisa querer. Escolher a vida.
E Exatamente. escolher a vida não é querer escolher só o que ela tem de mais agradável, não. É escolher o pacote completo. Exato. Tem uma terapia que eu uso muito, que é a barra de Axis, e tem um mantra deles, né? Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. E isso é tudo. Principalmente as demandas, porque não vai vir só coisa boa, né? A sua vida. Muita gente acha, ah, é agora que você está no caminho do autoconhecimento, você que é terapeuta, sua vida é uma maravilha, você está sempre positiva para tudo. Não é assim, né? É uma montanha-russa, como a de todo mundo. Mas quando você se conhece, você tem ferramentas para se ajudar acima de tudo, né? E não ficar, pode até dar uma escorregada, mas não ficar muito tempo lá envolvida da tristeza. Fica menos tempo na piscininha, né? Que eu sempre falo, que a gente fica numa piscininha que eu chamo piscininha de merda, porque fica boiando no quentinho, ela é confortável, mas é uma piscininha fedorenta, que incomoda. Então, a gente fica menos, vai lá, fica um pouquinho e depois sai. E cada vez menos tempo, né? Quanto mais você se conhece, menos tempo você perde. A nossa mente ela é muito inteligente, ela trabalha o tempo todo, inclusive para encontrar um conforto no desconforto. Exatamente. Ah, é uma piscininha de merda, uma semana lá, mas nem tá tão fedorento assim. E aí, e aí é aí que entra o trabalho mesmo, de não, peraí, não é isso aqui que eu quero, não. Quero estar nadando num rio, cheiroso, fluido. Exato, fluido, né? Eu preparei umas dinâmicas aqui para a gente fazer, tá? Então vamos. Então vamos lá. A primeira é que a vida é uma roda, né? E cada pedaço dessa roda, dessa pizza, vamos imaginar que é uma pizza, tem uma área da vida. Vamos escolher um número aqui para a gente falar de alguma área. De 1 a 15. 15. 15. Aqui. 15. Resultados. O que que é esse pedaço da vida, da área da vida? O quanto a gente está conectado nos resultados e não na jornada, não no caminho. É bem isso. O que que você acha disso? Eu acho que a linha de chegada ela é o próprio caminho. O resultado é caminhar. Né? Porque quando eu foco em um resultado, eu não foco em como eu vou trilhar, e sim na minha expectativa. A expectativa de estar com prêmio, a expectativa de estar com o que eu alcancei. Então, eu acredito que a graça da vida, o borogodó da vida, está no caminho. Perfeito. No caminho tem os amigos, no caminho tem o inesperado. O E resultado outros eu vejo ele. resultados que às vezes são até melhores, né? Eu tinha uma cliente que ela queria muito ser contratada pela Globo, muito. E ela fazia todos os comandos, usava todas as ferramentas para ser contratada para a Globo. Um dia eu perguntei para ela: e se não fosse Globo? E se você para de querer esse resultado? Queira ser uma excelente atriz, queira conquistar o seu público, queira se aperfeiçoar, fazer aulas de teatro, conhecer outros atores, fazer performances diferentes, que quem sabe, né, a coisa abre, amplia. E efetivamente ela começou a fazer isso e depois de um tempo ela foi convidada para fazer uma novela na Record e está lá até hoje. Quer dizer, é o quanto o resultado, às vezes, o foco daquele resultado pode te limitar. Limitar, limitar. Porque esses dias eu assisti um vídeo que fala assim, era uma tirinha mostrando uma moça falando, universo, eu quero fazer mais dinheiro, eu quero ganhar mais dinheiro. Aí ela falava, assim, assim, assado. E não, peraí, se não for, não é para ser dessa forma, você está se limitando. E aí eu falei, então quando eu crio uma expectativa de algo, porque eu quero que aconteça da maneira como eu quero, eu me limito e eu digo não para as outras oportunidades, para as outras possibilidades. Exatamente. E falando em limitação, agora vamos falar dos implantes distratores, que são as emoções e os sentimentos que limitam a gente. Vamos sortear um aqui para a gente falar. De 3 a 11, de 2 a Ó, 11.
11? 11. Ih, adoro esse. Inveja. Nossa, muito bom esse. Muito bom esse, porque eu comprei um livro esses dias, o livro da fita vermelha. É um livro judaico. E aí ele fala sobre uma proteção que você tem que colocar no braço esquerdo, que é uma fita vermelha amarrada. E aí, um dos princípios desse livro, né, é se você quer a proteção, você tem que passar a se observar quando você age com inveja ou com olho gordo para outras pessoas. Aí eu fiquei assim, eu falei, não acredito. Não acredito, vou ter que trabalhar a inveja. Aí eu comecei a pesquisar sobre inveja, né? Esse sentimento, essa sensação que me vem quando o outro desperta aquilo que eu vejo que eu não estou preparada para ter a ação de conquistar no momento. Foi essa a conclusão que eu cheguei. Eu invejo nas pessoas, não o que elas têm. O que elas têm, claro, mas o que eu sei que eu posso ter também, mas não tive a coragem ainda de levantar e fazer acontecer. E isso é uma inveja de uma pessoa com consciência. Sim, Porque a maioria, né, primeiro, assim, vamos deixar esse tabu aqui, todos nós temos inveja, tá, gente? Quem está ouvindo, quem está vendo a gente, todo mundo tem. Essa sombrinha faz parte do ser humano. Agora, a inveja é querer comprar ponto, pronto. É um preguiçoso, né? Porque ele quer, ele vê lá o cara no iate maravilhoso, na Grécia. Ele quer aquilo, mas ele não quer a trajetória do cara, né? O que que o cara passou, o que que ele trabalhou, o que que aconteceu na vida dele para ele estar ali naquele momento, né? Que é só o resultado. E aí a inveja tem muito a ver com o resultado que a gente pegou antes, né? O ele quer quanto o ganho, mas não quer o trabalho. exatamente, exatamente. E o quanto ter a consciência disso, opa, eu ainda não estou preparada, mas se eu quiser, eu vou lá e faço. Porque o que nós invejamos, né, não é o objeto, é a sensação da pessoa ao ter aquele objeto. Mas o que me bloqueia de ter aquele objeto é a ação que eu não tenho. E aí, nesse livro, tem uma frase que eu tirei até uma foto que eu achei interessante, que fala assim: o homem invejoso acha que se seu vizinho quebra uma perna, ele próprio conseguirá andar melhor. Essa daí eu achei. Perfeito. Então, se ele não tiver isso, eu vou me sentir melhor. Se ele não tiver o que eu desejo, mas não tenho ação para realizar, eu vou me sentir melhor? Não, porque Não, eu vou continuar sem ter. exatamente. Exatamente. Nossa, perfeito. Parece que a gente combinou a inveja, né? O Foi. campo é perfeito, né? Sim, Tira, todo mundo tira o que tem que tirar. É impressionante. É energia, né, gente? Campo, é uma delícia isso. sim. E aí tem mais uma dinâmica. Eu trabalhei aqui o ciclo das deusas, e aqui 12 apareceram, vão ser 12 conversas com 12 mulheres poderosas. E aí cada uma vem com uma pergunta. Então vamos ver qual é a deusa da sua pergunta. 9. Ó, estava na minha mão. 9. Tinha que ser Brigitte, que é a deusa da centelha da vida. E a pergunta dela é: qual foi a última vez que se permitiu brincar? Eu moro numa casa que tem um quintal grande e tem um pé de jabuticaba. Ai, Nesse, amo. de acerola, perdão. Também E amo. nesse pé de acerola tem um monte de vagalume. Então, à noite, eu gosto de deixar as luzes apagadas e ficar, fecho os olhos assim, abro e fico procurando vagalume. E eu brinco sempre disso, eu adoro. No finalzinho da tarde também eu fico deitada olhando para o céu, quando eu não tenho nenhuma reunião presencial, e eu fico contando quantas araras passam. Então, assim, eu adoro brincar disso, eu fico lá horas. Se me deixar, à noite eu gosto de brincar, aí fecho o olho assim e fico procurando quantos vagalumes tem. E eu fiz isso ontem. Gente, e o privilégio de onde você está, né? Vamos combinar que a Sim, pessoa fica contando arara. Isso é uhum. abundância e vagalume.
Aham, Eu vejo um vagalume no rio, nossa, eu solto que fogos. isso. Arara, então. Eu era criança, eu ficava procurando vagalume com meu avô na laje de casa, assim, tinham várias plantinhas, né? E naquela época tinha muito vagalume, hoje em dia quase não tem. Daí, quando eu me mudei para essa casa que eu tô hoje, que tem um quintal com várias árvores, e perto tem uma área de preservação, onde tem arara, tem tucano, tem um monte de pássaro. Daí, quando eu falei, gente, aqui tem vagalume, não acredito. Aí, à noite, eu fui brincando de procurar vagalume. Ah, então fica alimentando bem a sua criança, né? A Fico. Brigitte diz o seguinte: a deusa celta convida você a vibrar a sincronicidade, fluir na vida da centelha criativa. Aflore os seus talentos e se conecte com sua criança quando brincava. Fazia pinturas e não se levava tão a sério. É hora de se libertar do fado da expectativa que colocou em si mesmo. Ou seja, tem tudo a ver com tudo que a gente está conversando, né? Sim. Que é a centelha da vida e aquele lado que a gente efetivamente esquece, né? Que é de ser leve. É possível ser leve na vida, independente das demandas, né? E a criança tem isso. Tá com a sua energia criadora. E aí, criando, descobri que está aqui para criar uma nova realidade e criar uma realidade também mais leve, Exato. assim como as crianças. Eu amei. Ai, que delícia! Foi muito bom, um papo tranquilo, profundo. Foi um presente, assim, para mim. Tá tocando o telefone aí, né? Ah, deixa eu te. Pronto. É espontâneo, né? Tudo acontece ao mesmo tempo. E eu estou agradecendo tanto a tecnologia, porque está me permitindo, nessa girada da Donas na Roda, de conectar com mulheres incríveis e que não estão aqui do meu lado, né? E que Sim, eu posso, estou aqui, estou conversando com você, que está em Manaus, isso é maravilhoso. sim. E quero te agradecer muito. Foi muito lindo, assim. A gente se conheceu de olhar. E eu sabia que tinha um universo inteiro aí dentro desse olhar que você tem, profundo, cativante. E você está mostrando isso aqui, um pouquinho só aqui, para todo Só um mundo que está te pouquinho. ouvindo, está te vendo. E, e é um prazer ter conversado com você. Foi muito gostoso, muito legal. Te agradeço muito. Um prazer também, Paola. Muito obrigada. É que nem eu te falei, né? É a primeira vez assim que eu converso para botar na internet. Ultimamente eu tô. Gente, vou gravar uns vídeos para colocar aqui na internet para falar do meu trabalho. Eu fico assim, será que vou? Será que não vou? Não, tá bem. Aí eu tem muita história aqui. O que, que eu vou falar? Não, não vou falar nada e acabo não postando nada. E esse teu convite foi um incentivo, assim, que era um chacoalhão que eu estava precisando. Ah, É, então, bora lá. e ó, o recado da deusa. Não se leve tão Sim. a sério. Vai Não, fazendo, porque você tem muito conteúdo e muita coisa para falar. E para contribuir, né, com o planeta, com o universo, com as pessoas. Então é botar a cara e a voz aí na rua. sim. Obrigada, Paola. Amei o Muito convite. Muito obrigada. obrigada. Gente, a gente fica por aqui e se vê no próximo episódio. Um beijo grande. Todos os contatos da Stephanie, tudo eu coloco na legenda. Um beijo e Pode até a ficar. próxima.